Na página Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, presentes aqui na igreja matriz da nossa querida padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora através do Facebook, do site, da web rádio, estão acompanhando conosco esta missa do dia do Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja se reveste de vermelho e indica-nos que essa cor vermelho significa o sangue de dois sagrados príncipes, Pedro e Paulo. Para nós da Igreja Católica, hoje é um dia de alegria duplamente falando. Em primeiro lugar, por ser a nossa Páscoa semanal. Por ser o dia do Senhor, o Dies Domini, é tão importante que há um mandamento para esse dia: guardar domingos e festas, o terceiro mandamento da lei do Senhor. Como o salmista dizia: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Portanto, é para nós o domingo um dia sempre de muita alegria, por ser o dia em que Jesus rompeu o poder da morte, em que ele destruiu de fato o império da morte, que é o demônio. É o dia que o Senhor fez para nós, é o dia da sua vitória, é o dia da comunidade, da eclésia, da igreja se congregar, onde dois ou mais estiver reunido em meu nome, aí eu estarei, diz o Senhor. E o segundo motivo da nossa alegria é porque hoje nós celebramos a fé genuína, a fé apostólica, a fé de fato que veio da profissão de Pedro: tu és o Filho do Deus vivo. O que significa dizer isto? Para nós, talvez essa afirmação seja lógica, clara, mas para o Evangelho, para o contexto em que a pergunta é feita,
não é uma pergunta simples, também não é afirmação simples. Dizer que é filho de Deus, é por isso que os judeus não aceitavam, não admitiam o fato de Jesus dizer-se filho de Deus, porque filho de Deus na Bíblia é ser igual a Deus, é dizer que ele é Deus. Por isso, o símbolo niceno-constantinopolitano, na cidade de Nicéia de Constantinopla, os apóstolos, de fato, sucessores dos apóstolos, eles construíram um credo, onde nesse credo se diz que ele é consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, hoje, nós de fato celebramos uma fé que é fundamentada numa fé apostólica. Celebrar Pedro e Paulo é dizer que nós pertencemos, com todo respeito às outras religiões, com todo respeito aos líderes religiosos, mas celebrar Pedro e Paulo é dizer que nós pertencemos a uma igreja que é obra de Cristo, que ele é o próprio fundador. Napoleão Bonaparte, ele dizia, para se fundar uma religião, são necessários 3 quesitos. Primeiro, que tenha sido concebido do Espírito Santo. Não temas, Maria, porque tu irás ter um filho e tu vais conceber do Espírito Santo. José, não tema em receber Maria, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. O segundo quesito é ter morrido na sexta-feira santa, às 15h. O terceiro quesito é ter ressuscitado no primeiro domingo da Páscoa. Portanto, meus irmãos, a nossa alegria, como bem canta o Padre Zezinho, não troco a minha fé por outra fé. Respeitando a fé dos nossos irmãos separados, nós dizemos que não trocamos a nossa fé por outra fé, porque nós sabemos de onde a fé veio e onde nós estamos. Isso é um ponto importantíssimo. Dando uma passeada na vida dos santos, que é importante. Hoje, a primeira leitura, ela nos traz 2 realidades fundamentais. A primeira é o amor que o rebanho deve ter para com o seu pastor. Enquanto Pedro está na prisão, toda a igreja, toda a comunidade está rezando por ele. Está em oração pelo seu pastor. Hoje é dia de rezarmos pelo sucessor de Pedro, passeando na vida dos santos, Santo Ambrósio, o bispo de Milão, que batizou Santo Agostinho. Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, ele dizia, ubi Petrus, ubi Christis. Onde está Pedro, aí está Cristo, ou a sua igreja. Olhando a vida de Santa Teresinha de Lisieux, no coração da igreja que é minha mãe, eu serei o amor. É muito importante que nós consigamos enxergar a igreja como a nossa mãe. A igreja é a nossa mãe. Os italianos católicos convictos, eles não celebram o dia do nascimento, e sim, eles celebram o dia em que foi batizado. Nicodemos, se não nascer de novo, tu não podes entrar no reino dos céus. Qual é o nascimento, o qual Jesus se refere? É o nascimento espiritual, a vida nova. É esse nascimento que a igreja que tem um útero espiritual, ela
dar para Deus filhos, que é a pia batismal. Aqui eu quero entrar de cheio na importância do papel dos padrinhos na vida de um afilhado. Coloque 3 meninos, um deles é seu afilhado. Você olha de uma forma diferente, porque ele é seu afilhado. Quem é que leva a criança para o útero espiritual, que é a pia? Não é o pai biológico, é o padrinho. Então veja como é importante você chamar alguém de compadre. Se você entender a raiz da palavra, é pai com. Você chamar alguém de comadre, é chamar mãe com. Há muitos padrinhos que não entendem esse papel. Há muitos pais que também não entendem o papel de padrinhos. E vai escolhendo aí sem critérios. Quando a gente assiste o filme A Cristiada, São José Luís Chances del Rio, nós vemos a presença de um padrinho na vida dele. A autoridade que o padrinho tem na vida dele. O zelo. Era um pai. Não é um pai. Não era. É um pai. Então, a quem eu vou dar meu filho? Para que ele se torne filho. Isso é importante. Então, no coração da igreja, que é minha mãe, porque ela me gerou para Deus, eu serei o amor. Algo importante e fundamental. Então, hoje, celebrar Pedro e Paulo é celebrar, em primeiro lugar, uma fé genuína, milenar. A igreja é mais do que eu. Sabe por que a igreja ainda está de pé em pleno século 21? Porque eu, com os meus pecados, não consigo destruir a igreja. Porque nenhum antipapa, nenhum bispo e nenhum padre consegue destruir a igreja. Porque ao fundar a igreja, Jesus fez uma promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Então é algo importante e fundamental. A segunda lição que nós tiramos da primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, é que ninguém tem a força de prender a obra de Deus. Não sei quantos grupos de guardas foram colocados e um anjo conduziu Pedro para fora. Ou seja, nada é mais forte do que Deus. Dom Bosco dizia: se Deus está conosco, nós somos a maioria. Isso é fundamental. Embora perseguida, ela não será destruída. Embora ela sendo massacrada, ela não será aniquilada, porque é obra de Cristo. Isso é importante. Passamos para Santo Agostinho, o bispo de Hipona. O termômetro do amor a Deus passa pelo amor à igreja. É o amor à igreja que leva um católico a fazer a diferença. Não se ama ausente, não se ama sem se envolver, não se ama sem se doar, não se ama sem se integrar, entregar. Este é um amor platônico no mundo das ideias, mas não é um amor real. São João, na primeira epístola, vai dizer: não amemos com palavra, mas amamos com gestos concretos, com atos. O Papa Paulo VI, de saudosa memória, dizia: este é o dever do tempo presente. Qual é o dever do tempo presente? Amar a igreja. E o que é amar a igreja? É servi-la, é obedecê-la. Isso é amar a igreja. Nós daqui a pouco entraremos num período em que nós vamos mostrar com gestos concretos o grau do nosso amor a essa igreja local. O grau do nosso amor a essa paróquia, a nossa padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
é um termômetro que passa pelo amor à igreja, o amor que eu tenho para Deus. É algo importante, meus queridos irmãos. Hoje, nós vemos que Jesus faz uma pergunta a Pedro em um território que não é judaico, mas em Filipe da Cesareia. É um território pagão. E é exatamente nesse território pagão que Jesus ele vai fazer a promessa de fundar na fé de Pedro a igreja, quando disse, nessa expressão latina tão bonita, tu és Petrus, et super hanc Petrus, edificabo ecclesia mea, et porte inferi, num prevalebut adversus ea. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que que eu amo a igreja? Porque eu tenho convicção dessas palavras. Porque como Santa Teresa d'Ávila, eu quero dizer, como filho da igreja católica, eu quero morrer. Porque eu sou convicto dessas palavras. Qual é a convicção de ser católico? Está em Mateus 16, 18 a 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Com todo respeito às outras igrejas, mas essa igreja é fundada por Cristo, na pessoa de Pedro. De Pedro veio Lino, Cleto, Sisto, Clemente, Cornélio, até o Papa Francisco. Há uma sucessão ininterrupta. E hoje a resposta de Pedro, ela é fundamental, porque essa resposta pautou toda a caminhada de Pedro até o martírio. Jesus não quer saber o que as pessoas pensam dele nesse evangelho. Ele não quer um conhecimento doutrinal, racional, intelectual. Ele quer um conhecimento de experiência. Ele quer um conhecimento de encontro. Aquilo que Santo Agostinho dizia, que eu te conheça como de ti eu sou conhecido. É essa resposta, o que é ele para mim, que vai pautar a minha vida de católico, a minha vida de casado, a minha vida de pastoral, a minha vida de estudante, a minha vida de profissional, a minha vida social. É o que ele é para mim que vai pautar a minha vida, como pautou a vida de Pedro e Paulo. Eu tive a grata satisfação de conhecer o local onde Paulo foi martirizado e onde Pedro também foi crucificado. Um pela espada e outro pela cruz. Tive a alegria de fazer um retiro, um dia de retiro espiritual, lá onde Paulo foi martirizado. Lá tem os chamados les tres fontaines, as três fontes. A cabeça de Paulo rolou 3 vezes e nasceram 3 fontes. A segunda leitura é fruto de um homem de convicção profunda, de amor a Cristo, a obra, a igreja. Ele está numa prisão, se despede do seu filho espiritual, que é Timóteo, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Oxalá, isto é, queira Deus, que também um dia nós, antes de fecharmos os olhos para sempre para este mundo empírico, este mundo físico, e entrarmos no mundo metafísico, possamos também dizer: morri como católico, morri consciente de que cumpri a minha missão. E por isso, no dia 2 de novembro, nós celebramos o dia dos defunctos, que é aquele que cumpriu a sua missão. Hoje, queridos irmãos, nos alegremos com Pedro e Paulo, nos alegremos com a igreja que é apostólica, nos alegremos porque de fato, em Pedro e Paulo,
nós temos as colunas da igreja. E nas vésperas da solenidade de Pedro e Paulo, a igreja assim canta no seu hino: ó áurea luz, ó esplendor de rosa, o azul vestir de sangue de fulgor, quando tombando os príncipes sagrados, abre do céu a porta ao pecador. Doutor das gentes e do céu porteiro, luzeiro sois juiz das nações, um pela espada, o outro pela cruz, sobe do céu as eternas mansões. Ó feliz Roma, por precioso sangue, cingida assim de púrpura e nobreza, não por ti mesma, mas por tal martírio, o mundo inteiro excedes em beleza. Dupla oliveira, Pedro e Paulo viestes, na eterna Roma uma fronde erguer, numa só fé e caridade acesos. Após a morte, dai-nos viver. Dê-se a Trindade sempre eterna glória, honra, poder e júbilo também, pois na unidade tudo e a todos rege, agora e sempre, eternamente. Amém. Hoje é o dia de rezarmos pelo Papa Francisco, o sucessor de Pedro. E hoje é o dia de professarmos com convicção que eu creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Isso é fundamental.